E o Brasil segue avançando na aplicação da primeira e da segunda doses da vacina contra a Covid-19, mas a necessidade de uma terceira dose já vem sendo estudada por especialistas. É que, com o tempo, há preocupação com a redução da eficácia e por isso que se fala tanto numa dose de reforço. A gente vai entender melhor sobre este assunto com o professor titular de Imunologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, fale com a gente aqui, por favor, explique para a gente, seja muito bem-vindo. O senhor que nos ajuda sempre também a esclarecer as dúvidas sobre fake news, sobre aquilo que circula muito pelas redes sociais. Qual é a sua opinião sobre esses estudos para a terceira dose? É algo comum numa pandemia em que a gente está acompanhando o desenvolvimento de vacinas num tempo recorde? Bem-vindo. Bom dia, Evandro. É um prazer sempre estar com você, tentando esclarecer o que está ocorrendo nas vacinas no mundo todo. Veja, nós estamos aprendendo em tempo real, nós estamos observando tudo que aparece de uma forma científica e tomando decisões. Com relação à terceira dose, há várias condições que podem nos levar a ter uma terceira dose. Uma dessas é, por exemplo, se uma pessoa tomou uma vacina que protege mal um determinado grupo, esse grupo pode se beneficiar de uma terceira dose, da mesma vacina ou de outra. Eu explico. Por exemplo, a Coronavac, a gente sabe que ela não protege bem idosos, sobretudo acima de 80 anos, em que a eficácia cai muito. Então, nós temos que estudar se não valeria a pena darmos uma terceira dose para essas pessoas, para que a gente proteja a vida delas. A outra questão que está sendo observada é que a imunidade das pessoas vacinadas vai caindo com o tempo. Isso é normal que ocorra, a gente sabe que poderia ocorrer. E temos que observar, porque quando isso ficar um problema, ou seja, as pessoas realmente vacinadas começarem a ficar doentes, elas têm que voltar a se vacinar. Mas tem duas coisas também aqui. É possível que as pessoas fiquem doentes, mas não fiquem muito mal na sua doença, que não morram. Então, são sempre questões que têm que ser avaliadas com muito cuidado em termos de saúde pública, dependendo do país onde é que a gente está. Quando nós vacinamos, primeira coisa que nós queremos é evitar mortes. Segunda, evitar doença. Terceira, evitar infecção, ou seja, mesmo que o indivíduo não fique doente, ele pode ter o vírus no seu nariz e transmitir. Então, todas as decisões têm que ser tomadas desta forma. E não podem ser tomadas de uma forma assodada, nem por pessoas que não conhecem. Então, o Brasil ele tem que voltar a ter a coordenação ao Programa Nacional de Imunizações. O Brasil, durante os últimos 50 anos, foi exemplo no mundo, porque nós sempre seguimos orientações do Programa Nacional de Imunizações, que esteve, é verdade, um pouco ausente aí nessa pandemia, mas que está retomando com muita força as suas atividades. E eles têm, quer dizer, o PNI tem um grupo chamado Comissão Técnica Assessora de Imunizações, que reúne os melhores professores, cientistas, médicos da área de imunizações. Cada assunto desses é discutido em muito detalhe, reuniões de 2, 3, 4 horas. Eu faço parte desse grupo. E nós estamos discutindo agora, a próxima discussão é a terceira dose. Quem que se beneficiaria, como que vamos fazer, o que existe de dado científico para que a gente possa implementar. Mas, por enquanto, vamos imunizando, sim, as pessoas que ainda não foram imunizadas. E nós estamos indo relativamente bem, porque nós nunca pensávamos que ainda no mês de julho nós estaríamos vacinando pessoas abaixo de 30 anos. Dr. Jorge Calil, a gente viu também o secretário estadual de saúde aqui de São Paulo, Gia Gorenstein, falando que provavelmente a vacinação seja anual, como acontece com a gripe, por exemplo, e que eles estão trabalhando inclusive em mais um imunizante, que é a Butanvac, que agora está em fase de testes, para que isso pudesse acontecer com ela, inclusive caso dê tudo certo. O senhor acredita que de fato a gente tem uma vacinação anual, então com reforços anuais, para lembrar o nosso organismo de que a gente precisa combater a Covid? Evandro, nós ainda não temos a resposta se vai ser anual, semestral, bianual, nós ainda não sabemos, estamos avaliando. E, veja, sem dúvida haverá novas vacinas, inclusive vacinas mais modernas. O nosso grupo, inclusive, trabalha no desenvolvimento de uma vacina, que é uma vacina
nasal, ou seja, que você faça um spray nasal, que seria muito mais fácil de administrar e que poderia colocar, inclusive, todos os diferentes variantes que estão incomodando, né? A gente viu aí que o variante Delta está começando a incomodar nos Estados Unidos, incomodou bastante na Inglaterra, também em Israel, porque as primeiras vacinas, não previam esse tipo de variante. Então, muita coisa vai acontecer. Eu acredito, sim, que haverá uma reimunização regular, talvez anual, talvez vai depender um pouco da vacina, vai depender um pouquinho como é que as pessoas estão reagindo. E eu acho que teremos novas gerações de vacina, o que é muito comum nas vacinas. Nós conseguimos, num tempo recorde, ter uma vacina com excelente eficácia, várias vacinas com excelente eficácia. Mas isso vai ser aprimorado e nós vamos adequar melhor, observando como é que é a resposta das pessoas às vacinas. Veja, muito importante, já estamos vacinando, como eu disse, abaixo de 30 anos, será muito importante as pessoas revacinarem. Tem muitos ainda que ainda não chegou no seu momento de revacinação, mas quem chegou tem que se revacinar. Mas eu quero deixar bem claro, uma dose só de vacina não é suficiente. Nós já estamos falando em terceira, mas em todo caso, uma dose não é suficiente. E doutor, o senhor citou rapidamente a questão de se usar tipos de vacinas diferentes para vacinar a população. Isso gera muita curiosidade sempre, inclusive de quem nos acompanha e interage com a gente pelas redes sociais. Há essa possibilidade, então, de que mesmo com tecnologias diferentes, a gente possa ter uma vacina complementando a outra, como está acontecendo com as gestantes, por exemplo, que tomaram AstraZeneca, na segunda dose vão tomar Pfizer, e isso não traria nenhum tipo de risco para as pessoas que são vacinadas com essas doses. Em princípio, não tem risco nenhum, tudo está sendo testado, né? A alternância entre AstraZeneca e Pfizer foi bem estudada na Europa, na Espanha, e se viu que os resultados são excelentes. E esse grupo técnico discutiu muito, apesar de não haver uma relação entre a vacina de AstraZeneca e um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro, não foi provado que existe essa relação, nós resolvemos, então, sugerir ao ministro, que acatou, que quem tomou a AstraZeneca passe a tomar a Pfizer ou a Coronavac na segunda imunização, porque as mulheres grávidas têm muito risco, sobretudo mais para o final da gravidez. Se elas ficam doentes, elas têm muita chance de perder a vida. Então, nós queremos, de novo, a primeira coisa é nós temos que preservar a vida das pessoas. Então, por isso que nós preconizamos que as grávidas sejam vacinadas. Doutor, a gente viu também muitos dos especialistas no assunto, né? Pessoas que são da Sociedade Brasileira de Imunologia, de Infectologia, também pedindo cautela neste momento, que é muito cedo ainda para se falar em terceira dose, porque os estudos estão em andamento. Isso porque a gente já percebeu vários casos em que, naturalmente, algumas pessoas acabam burlando o sistema para tentar tomar a terceira dose por causa das informações que são veiculadas. A gente precisa esperar a ciência fazer a parte dela para depois termos certeza. E quando isso acontecer, os órgãos reguladores, e se isso acontecer, eles vão também se pronunciar e dizer, olha, este é o momento, isso cabe às autoridades deste momento, não é mesmo? Exatamente, cabe às autoridades. Como lhe disse, o Programa Nacional de Imunizações é a autoridade nacional que determina esse calendário. Nós, que participamos do Comitê Técnico de Assessoramento às Imunizações, nós temos nos reunido com regularidade, trazendo a melhor informação científica para tomarmos decisões de propostas que são encaminhadas ao ministro e ao PNI para que seja discorrido. Nós não devemos burlar o sistema, isso é um problema, caso de polícia até, né? Quer dizer, o sistema está dizendo, vamos imunizar nesta forma, e agora nós temos feito o máximo possível para conseguirmos vacinar as pessoas adultas, ou seja, acima de 18 anos. E já estamos nos 28 anos, estamos indo muito bem. Vamos dar a segunda dose. Enquanto isso, deixem os especialistas testarem. Exatamente, nós estamos começando, inclusive, um teste agora de dar a terceira dose para quem recebeu o Coronavac, utilizando outras plataformas vacinais. Em breve teremos esses resultados. Então, deixem os especialistas estudarem a matéria. E isso também não é matéria nem para juiz decidir, nem para prefeito, nem para governador. São pessoas técnicas que têm que decidir. E nós temos que voltar a uma coordenação nacional, que nós perdemos.
Isso é muito ruim. O programa, como eu volto a dizer, o Programa Nacional de Imunizações, ele é exemplo para o mundo todo, porque sempre houve uma coordenação muito forte. Vamos recuperar isso, que é algo de Estado, não é governo, não é esse governo ou outro. Existe há 50 anos o Programa Nacional de Imunizações e sempre foi um exemplo. Tem que voltar a definir os padrões de imunização, porque isso quem ganha é a população brasileira. Doutor, eu quero só discutir mais uma questão com o senhor. A gente tem visto muitas prefeituras e estados priorizando a primeira dose, então ampliando o máximo que pode de cobertura com a primeira dose e depois pensando na segunda conforme os prazos vão chegando. O senhor acha que essa é uma alternativa interessante para um país que precisa avançar muito na cobertura para reduzir as internações, casos e mortes pela Covid-19? Qual é a sua visão sobre isso? Então, nós vimos, como eu lhe disse, uma dose só não é suficiente para a imunização. Mas o que foi observado é que, dando uma distância maior entre a primeira e a segunda dose, por exemplo, da vacina da AstraZeneca, se conseguiu resultados excelentes. Então, foi dado essa priorização de aumentar a distância entre as doses para nós vacinarmos o máximo possível as pessoas com uma dose para dar algum tipo de proteção. Isso também será discutido no futuro. Se nós tivermos vacina suficiente, e o governo diz que daqui até o fim do ano nós teremos quase coisas como até 600 milhões de doses, nós podemos encurtar se a observação mostrar que isto vai ajudar melhor a população. Dr. Jorge Calil, que é professor titular de Imunologia da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigado mais uma vez. O espaço está sempre aberto aqui para a gente conversar e avançar nesses assuntos importantes para a comunidade. Muito obrigado, Evandro, pela oportunidade. É muito importante, vocês têm feito um trabalho fantástico de informar a população sobre qual é a melhor atitude. E as pessoas têm que cuidar para não serem afoitos e tomarem iniciativas próprias e não seguirem o que os especialistas estão dizendo. Muito obrigado. Até mais, doutor. Até a próxima.